Saudamos a todos os nossos queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui estamos para o estudo de mais uma lição da Escola Sabatina, agora a lição número 9. Vamos antes orar ao nosso Deus. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença estamos em busca da ajuda celestial para entendermos como agir, como fazer, como trabalhar, como refletir Jesus, como ministrar as necessidades da forma como Jesus ministrava. Derrama sobre nós o Espírito Santo e abençoa-nos nesse estudo, em nome de Jesus. Amém. Queridos amigos e irmãos em Jesus, a lição número 9 tem como título: Jesus ministrava as necessidades das pessoas. Ele se preocupava pelas pessoas, ele parava nas necessidades das pessoas. Ele não conseguia passar por cima. Ele era interrompido frequentemente, mas ele não conseguia parar e passar por cima. Ele parava, dava atenção às pessoas. Jesus ministrava as necessidades. Igreja que não ministra é uma igreja que não serve para nada. Para que serve uma igreja que não ministra as necessidades físicas, espirituais, emocionais, psicológicas, familiares, necessidades de alimento, necessidades de roupa, necessidade, enfim, de qualquer área da nossa vida? A igreja existe para servir, foi organizada para servir. Existe um pensamento entre os gaúchos do Rio Grande do Sul, e eu quero repetir este pensamento. O pensamento diz assim: faca que não corta, amigo que não serve, que se percam, pouco importa. Faca que não corta e amigo que não serve, que se percam, pouco importa. Eu diria que igreja que não serve é igual uma faca que não corta. Serve para quê? Para nada. Por isso temos que nos espelhar em Jesus. Cristianismo é uma religião que se espelha em Jesus e tem como alvo agir como Jesus. Por isso o verso áureo desta semana diz, Mateus 9:35. Percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Jesus ensinava, mais ensinava do que pregava. Jesus curava, mais curava do que ensinava. Ou seja, Jesus se preocupava profundamente com os sofrimentos dos seus semelhantes. Na África, uma senhora adventista que tinha se aposentado, mas ela não queria viver essa monotonia da aposentadoria sem fazer nada. Então, na aposentadoria, ela decidiu fazer algo para ajudar os necessitados. E ela então viu que a necessidade mais urgente era atender aos órfãos de pais aidéticos. Ministérios geralmente são bem objetivos, e neste caso este ministério era atender filhos de pais aidéticos, que eram crianças desnutridas, eram crianças que não tinham assistência. Em 2002, ela e a sua igreja começaram a atender as crianças da comunidade, dando uma refeição sólida por dia durante 6 dias da semana. E isso eles começaram em 2002. Eram somente 50 crianças inicialmente, em 2002. Em 2012, ou seja, 10 anos depois, eles estavam atendendo 300 crianças com uma refeição sólida por dia durante 6 dias na semana. Como resultado disso, surgiu ali uma nova igreja e foi construído também um novo prédio, não só para a igreja, mas também um orfanato. Ou seja, Deus provê os recursos. Quando nós queremos fazer a obra de Deus, Deus provê os recursos. Você já deve ter ouvido falar de George Miller. George Miller viveu na Inglaterra. No ano de 1826, George Miller, um cristão evangelista na Inglaterra, começou a atender crianças órfãs.
ele começou atendendo meninas, primeiramente na sua própria casa, com 30 meninas. Depois ele passou para 130 meninas e agora incluía meninos também. Depois aumentou para 300 crianças e depois para 1.722 crianças. E durante a sua vida, George Miller atendeu 10.024 meninos e meninas. Queridos, George Miller era um homem de oração. Interessante que ele tinha o propósito de não pedir nada para ninguém. Ele não pedia dinheiro, ele não pedia comida, ele não pedia nada. Ele só orava. Só orava. E Deus providenciava as pessoas que iam dando o dinheiro, dando os alimentos, para que ele pudesse dar de comer a estes milhares de órfãos. Você também precisa confiar que Deus é o mais interessado quando nós decidimos praticar a caridade. Ele é o mais interessado. Ele vai prover os recursos, como aconteceu com George Miller, um homem de oração. Na parte de domingo, fala de interrupções, oportunidades inesperadas para servir. Jesus, ele amava as interrupções. Ele esperava pelas interrupções. Porque as interrupções para Jesus eram brechas, eram oportunidades criadas para ele poder servir as pessoas. Sim, ele encontrou, aqui diz na parte de domingo, nós estamos concentrados em Marcos capítulo 5. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 5, os versos 22 a 43. Marcos capítulo 5 e os versos 22 até o 43. Aqui nós estamos acompanhando a história de Jairo e a mulher que tinha um fluxo de sangue. Porém, antes de Jesus Cristo se encontrar com Jairo, no capítulo 5 vem descrevendo a experiência que Jesus e os discípulos tiveram com um endemoniado gadareno. Um endemoniado que vivia nos cemitérios e era violento. Aqui diz que ele, quando viu Jesus, veio ao encontro de Jesus. E aqui menciona o capítulo 5, e andava, verso 5, e andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. Satanás, ele destrói as pessoas. Satanás torna as pessoas como animais, irreconhecíveis. E quando viu Jesus ao longe, verso 6, correu e adorou-o. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te que por Deus que não me atormentes. Queridos, depois que Jesus Cristo expulsou esse demônio, depois que os demônios pediram para entrar nos porcos, e uma manada de 2.000 porcos esta manada foi possuída pelos demônios, e depois que eles desceram água despenhadeiro abaixo e se afogaram nas águas, e o povo da cidade veio e pediu para que Jesus fosse embora, se ausentasse, porque eles preferiam os porcos a Jesus. Jesus Cristo se ausentou da cidade e deixou lá o homem, o ex-endemoniado, o homem curado, que agora era um homem limpo, penteado, bem vestido, e que ficou ali como testemunho vivo, um testemunho vivo do poder de Jesus. Os discípulos estavam meio atônitos com esta experiência, quando a Bíblia diz que Jesus Cristo se ausentou com seus discípulos. A próxima experiência, depois da experiência com o endemoniado, a próxima foi com Jairo. E o verso 21 do capítulo 5 de Marcos diz: E passando Jesus outra vez num barco para outra banda, ajuntou-se a ele uma grande multidão e estava junto do mar. Saindo da experiência com o endemoniado, agora ele tinha uma grande multidão do outro lado do mar, do lago. E o verso 22 diz: E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. E rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e
lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele. E seguia uma grande multidão que o apertava. Jairo, como que querendo arrastar Jesus, ele tinha pressa, mas Jesus parava no meio da multidão, atendia as pessoas, se deixava interromper pelas pessoas. E certa mulher, verso 25, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue e que havia padecido com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou no seu vestido, porque dizia: se tão somente eu tocar nos seus vestidos, sararei. E logo que se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E o verso 30 diz: e logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nos meus vestidos? Jesus percebeu que saiu o poder dele, e aquela mulher foi curada. Quem me tocou? Jesus estava sendo apertado e tocado por dezenas de pessoas, mas ele percebeu que houve um toque intencional diferente, um toque de fé. Jesus discerne o toque casual do toque de fé. Podem existir centenas de pessoas dentro de uma igreja, e muitas pessoas podem entrar doentes e saírem doentes, mas você pode ser curado, porque o toque casual não cura, mas um toque intencional de fé, quando você apela no nome forte e poderoso de Jesus, você pode ser curado, porque Jesus Cristo intencionalmente ele quer curar você. E aqui o verso 34, e ele disse: filha, tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Quando Jairo estava ali, triste porque Jesus se demorava, os homens vieram até ele, verso 35, dizendo: estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? Quando Jairo ouviu isso, ele ficou triste, ele ficou desanimado, ele ficou cabisbaixo. E ele deu as costas para Jesus e estava saindo, indo embora. Não mais queria, não precisava mais incomodar o mestre. E quando ele estava se retirando, verso 36, diz: e Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Queridos, crer é indispensável. Você não precisa entender, mas você tem que crer. Crer que Jesus é Salvador. Crer que Jesus é todo-poderoso. Crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Crer que Jesus Cristo é o Messias que veio para curar as nossas enfermidades. Eu tenho que crer, você tem que crer que Ele pode. E se você crer, Ele pode fazer milagres e maravilhas na tua vida. E então Jesus disse: crê somente. E então ele foi até a casa de Jairo, entrou na casa de Jairo, orou e ressuscitou a filha de Jairo. Para Jesus não existe morte, existe ressurreição. Para Jesus não existe doença, existe cura. Para Deus não existe pecado, existe perdão. Sim, para Jesus não existe velha vida, existe nova vida. Novo céu, nova terra, nova criatura. Com Jesus Cristo tudo é novo. Jesus Cristo quer fazer nova a sua vida e você pode fazer vidas novas também, testemunhando de Jesus. Jesus dizia que as interrupções eram bem-vindas, eram oportunidades para que ele abrisse a palavra de Deus e trouxesse cura e bênçãos à vida das pessoas. As doenças podem ser vistas como ações de Satanás, porque atrás de cada doença está Satanás. Satanás é o pai da doença. Mas você pode olhar para as doenças também como brechas e oportunidades de manifestar a glória de Deus. Seja um câncer, seja qualquer outra doença, pode ser sim transformada em bênção. Pode levá-lo para Jesus, torná-lo mais dependente de Jesus. E você vai ter um testemunho a dar de como Jesus é bom, como ele pode curar qualquer doença, quando nele cremos.
quando buscamos a ajuda dele. Ao examinar o ministério de Jesus, notamos que algumas das necessidades que ele atendeu vieram como interrupções, às quais ele reagiu com amor. Se pensarmos nisso, muitas oportunidades que temos de ministrar vêm em forma de interrupções. Alguém já interrompeu você com uma necessidade ou um pedido de ajuda? O que você fez? Fugiu dela? Alguém já lhe telefonou para pedir alguma coisa? O que você fez? Disse que ou não atendeu o telefone? Você pode ter visto o nome daquela pessoa chamando e você sabe que aquela pessoa está em necessidade e você, quando vê o nome dela no seu telefone, no visor do seu telefone, e você diz, não vou atender. Ela vai pedir, vai pedir ajuda. Muitas vezes nós podemos nos esconder das pessoas. Há pessoas que até mesmo mentem. Elas não param nas necessidades das pessoas. Jesus parava nas necessidades das pessoas. Ele é o teu exemplo, o meu exemplo. Na parte de segunda-feira, posso ajudá-lo? No Walmart, os que trabalham no Walmart, uma rede de supermercados aqui nos Estados Unidos, tem no Brasil também, geralmente eles têm na camiseta escrito May I help you? Posso ajudá-lo em alguma coisa? Nós, como cristãos, deveríamos também andar com uma camiseta May I help you? Ou seja, posso ajudá-lo? Você deve estar à disposição. Eu e você devemos estar à disposição das pessoas. As pessoas sempre estão precisando de ajuda. Seja para trocar um pneu furado, seja para resolver um problema dentro de casa que estragou, alguma coisa que estragou. Queridos, quem quer ajudar sempre vai ter oportunidades para fazê-lo. Mas a maioria das pessoas foge. Eles fogem dos necessitados. Desviam o caminho para não se encontrar com as pessoas. Evitam. Quando nós nos relacionamos com Deus, nós temos que falar das nossas necessidades. A lição de segunda-feira está falando que nós temos que abrir o coração e não pensar que Deus já sabe de tudo. Porque você pode achar assim, Deus já sabe de tudo, eu não preciso falar. Ele já sabe da minha necessidade. Mas Deus já sabe mesmo. Mas você precisa falar da sua necessidade, porque enquanto você fala, você se prepara para receber a bênção. Leia comigo agora Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10 e o verso 46 em diante. Capítulo 10 e o verso 46 em diante. O cego de Jericó. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esse foi o primeiro clamor, o primeiro grito. William Barclay, ele comenta que o primeiro grito foi um grito comum. Mas o segundo grito, ele diz, não foi um grito comum, foi um grito de desespero. Ele usa... Lucas usa, não aqui em Marcos, mas no Evangelho de Lucas, relatando o mesmo incidente, Lucas usa um verbo para o primeiro grito e outro verbo para o segundo grito. E o verbo usado para o segundo grito denota um grito de desespero, profundo desespero. Ele não podia perder aquela oportunidade. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais. Então o segundo grito foi mais alto, porque era um grito de desespero. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus parando. Bendito seja Deus, porque Jesus para. Jesus não passa por cima de você. Ele para na sua necessidade, seja qual for a sua necessidade. Jesus parando disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe, que queres que eu te faça? E o cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho.
Jesus perguntou: que queres que eu te faça? Uma pergunta óbvia. Outras vezes Jesus perguntava: você quer ser curado? Uma pergunta óbvia. Lógico que o doente quer ser curado, o cego quer ver. Mas por que Jesus pergunta? Jesus faz perguntas óbvias. Assim como Deus fez uma pergunta óbvia para Adão, quando Adão pecou e Adão fugiu. Gênesis capítulo 3 diz que, ouvindo a voz de Deus na viração do dia, ou seja, no entardecer, na hora do pôr do sol, quando Deus apareceu no jardim, Adão e Eva fugiram. E Deus perguntou: onde estás? Onde estás? E quando se encontrou com Adão, Adão estava com medo. Ele falou: eu tive medo, por isso eu me escondi. E Deus perguntou: por que você teve medo? Você comeu da árvore que eu disse não comerás? Deus já sabia que ele tinha comido. Mas por que ele perguntou? Uma pergunta óbvia. Quando Deus faz perguntas óbvias, é para despertar em nós o senso da nossa culpa, para que nós entendamos realmente o que fizemos. Então, quando Jesus perguntou para ele: queres ser curado? Jesus estava querendo que ele expressasse, colocasse para fora a necessidade dele. Você tem que falar para Jesus o que você precisa. Se é de pão, se é de roupa, se é de carro, se é de emprego, se é de saúde, enfim. Você tem que ser específico e você tem que falar da sua necessidade, e Deus será específico em responder às suas necessidades. Note que em ambos os casos Jesus perguntou o que eles queriam, embora isso fosse óbvio. Uma das regras fundamentais na prática médica é: faça o diagnóstico antes de tratar. Então você tem que falar o que você está sentindo, para que você seja tratado. O mesmo conceito se aplica à obra médico-missionária. Nossa, como filhos de Deus, nós devemos conversar com as pessoas, perguntar o que elas estão sentindo, qual é a necessidade delas, e ministrar essas necessidades. Cristo manifestou interesse pessoal em homens e mulheres enquanto viveu na terra. Jesus não dava a mínima para as coisas, mas ele dava muito valor para as pessoas. Hoje é uma tendência de desprezar as pessoas e valorizar coisas. Valorizar casa, valorizar móveis, valorizar carpetes, valorizar carros. Jesus não dava a mínima para as coisas, mas ele dava muito valor às pessoas. Ele morreu pelas pessoas. Nós temos que ser assim, nos espelhar em Jesus. Jesus manifestou interesse pessoal em homens e mulheres enquanto viveu na terra. Aonde quer que fosse, ele era um médico missionário. Você pode pensar: eu não sou médico, mas os adventistas do sétimo dia, eles têm uma mensagem de saúde que não pertence ao médico, pertence ao cristão, que crê nesta mensagem de saúde. Nos 8 remédios naturais. Você deve conhecer, lá no Ciência do Bom Viver fala sobre os 8 remédios naturais. E nós devemos ensinar as pessoas como viver uma vida saudável, um estilo de vida saudável, levar saúde para dentro das casas que visitamos. Devemos sair para fazer o bem. Assim como ele fez, somos instruídos a alimentar os famintos, vestir os nus e confortar os tristes. Na parte de terça-feira, nós lemos as necessidades mais profundas. As necessidades mais profundas do ser humano. Jesus as enxergava. Como é que Jesus conhecia as mais profundas necessidades das pessoas? Olhando para elas. Você pode responder assim: Jesus sabia, porque Jesus era Deus. Resposta errada. Jesus não sabia das necessidades mais profundas das pessoas porque ele era Deus, mas porque ele era um homem que vivia na dependência de Deus. Jesus não podia usar os seus poderes divinos para ler os pensamentos das pessoas, porque você como homem, eu como homem, como seres humanos, nós não podemos ler os pensamentos das pessoas. E Jesus não fazia uso de poderes que hoje você e eu não podemos fazer uso. Por isso Jesus veio como um exemplo
de homem, de ser humano vivendo na terra na dependência de Deus, do Deus Pai, tendo comunhão diária com Ele, sendo guiado, dirigido pelo Espírito Santo. Por isso, quando Jesus olhava nas pessoas, o Espírito Santo dizia para ele qual era o problema daquela pessoa, o que ela estava pensando. Queridos, Jesus conhecia as necessidades das pessoas profundamente, porque ele mantinha comunhão direta com Deus e o Espírito Santo habitava nele. Eu tive como amigo, tenho como amigo, um pastor a quem eu respeito muito, pastor Arnaldo Henriques. Talvez você o conheça. Ele é conhecido como o pastor do Espírito Santo. Ele fez 2 semanas de oração nas minhas igrejas. E quando eu saí fazer visitas nas casas das pessoas com o pastor Arnaldo Henriques, o que me chamou a atenção é que ele começava a conversar com as pessoas, começava a falar, e as pessoas depois vieram até mim dizendo: pastor, ele estava falando da minha vida, ele nunca me viu, pela primeira vez ele veio à minha casa, mas tudo o que ele estava falando eram coisas íntimas da minha vida. Ele estava demonstrando que conhecia a minha vida, os meus sentimentos, o que eu pensava. Parece que ele estava lendo os meus pensamentos. Não, queridos, ele não lia os pensamentos, mas ele era o homem do Espírito Santo. Ele sim tinha comunhão com Deus, era guiado pelo Espírito Santo. Por isso ele conhecia as necessidades profundas das pessoas. Que Deus abençoe ao pastor Arnaldo Henriques. É um exemplo. Jesus não era adivinho, mas o Espírito Santo revelava. E o Espírito Santo ainda revela para você as necessidades das pessoas quando você e eu queremos ajudá-las. Quando nos dispomos a não evitar os necessitados, os pobres. Não evitá-los, mas nós intencionalmente nos colocamos no caminho deles, querendo ajudá-los. Jesus Cristo vai nos falar das reais necessidades e também vai prover os recursos para tal. Essa realidade é vista na história do paralítico. Embora fosse óbvio pela aparência que ele precisava de cura física, havia algo mais profundo que este paralítico necessitava, que ele valorizava muito mais do que a cura física. Era o perdão dos seus pecados. Por isso, antes de Jesus curá-lo fisicamente, Jesus disse: perdoados são os teus pecados. Quando Jesus disse em Marcos capítulo 2, perdoados são os teus pecados, Jesus aliviou aquele homem. Foi um alívio, foi um descanso. E então Jesus Cristo o curou fisicamente. Jesus sabia que o que mais angustiava o paralítico era os seus pecados. Jesus conhecia a sua necessidade. Jesus também conhece a tua e a minha necessidade. Aqui na lição diz assim: é claro que não conseguiremos ver além das aparências como Jesus vê. Jesus via além das aparências? Ou o Espírito Santo mostrava para Jesus além das aparências? Se o Espírito Santo mostrava para Jesus além das aparências, também o Espírito Santo pode mostrar para você e para mim além das aparências. O Espírito Santo nos dá um dom chamado de o dom do discernimento. Isso está em 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 10. Ali Paulo diz que existe o dom de discernir os espíritos, o dom do discernimento. Esse é um dom do Espírito Santo, para que você possa conhecer com quem você está falando e quais são as necessidades das pessoas. Você tem que ter o dom do discernimento. Na parte de quarta-feira, está falando sobre Dorcas, em Jope. Dorcas, em Jope, era a Madre Teresa de Jope, conhecida pelas roupas que ela fazia. Ela vestia pobres, órfãos e viúvas. Ela era tão caridosa e a vida dela era tão útil, tão valorizada, que quando ela morreu, todos diziam: nós precisamos dela. Ela não pode ficar morta.
E então ela foi ressuscitada, porque ela era uma pessoa útil, muito útil. Uma pessoa que fazia diferença e faria falta. O exemplo de caridade era Dorcas. Escolha a sua Jope. Você deve escolher, eu devo escolher a minha Jope. Onde é que eu vou ser Dorcas? Onde é que eu vou ser a Madre Teresa? Onde é que eu vou praticar meu projeto de caridade? Isso é algo pessoal. Você não pode ficar esperando pela igreja. Você não pode ficar esperando por um departamento da igreja. Você não pode ficar esperando por um projeto da comissão da igreja. Não. Deus não vai perguntar nada disso para você quando Jesus voltar. Quando Jesus voltar, o que vale é o que você fez pessoalmente. Você pode até se envolver num projeto do departamento da sua igreja, você pode se envolver num projeto da igreja, mas isso não dispensa a necessidade de você e eu termos um projeto pessoal, que vai se chamar ministério pessoal. Nós devemos ter um ministério de ajuda. Nós seremos discípulos de Jesus, passivos ou ativos. Em Atos capítulo 9, versos 36 a 42, menciona que Dorcas era uma discípula de Jesus ativa, caridosa. Por isso Pedro a ressuscitou. Hoje a igreja está repleta de cristãos passivos, que sentam no banco, ouvem um sermão, voltam para casa, não fazem nada para Jesus durante a semana e voltam a assistir o culto na próxima semana, e assim vão vivendo os meses e os anos da vida. Para que serve esse tipo de cristianismo? Para nada. É um engano. É uma hipocrisia. Jesus quer que você seja ativo. Dorcas era uma discípula em ação. Você e eu deveremos ser discípulos em ação. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita. Atos 9:36. Será que as pessoas podem dizer, em sua cidade, eu moro na cidade de Bunel, na Flórida. Será que há em Bunel uma Dorcas, uma Tabita? A minha vida, Samuel Ramos, a vida da minha esposa, Leila Ramos, nós devemos ser Dorcas aqui. E temos um fundo de caridade, sempre uma reserva financeira para ajudar os necessitados, para nunca acontecer o desastre de falar, eu tanto queria te ajudar, mas eu não posso. Alguma coisa nós sempre podemos fazer, em nome de Jesus. Os santos são os membros da igreja cristã. As viúvas podem incluir tanto membros da igreja quanto pessoas da comunidade geral. A Bíblia diz que Dorcas atendia os santos da igreja e atendia as viúvas, ou seja, pessoas da igreja e pessoas de fora eram atendidas. Dorcas servia igualmente a ambos os grupos. A nossa Jope deve ser tanto dentro da igreja como fora da igreja. No primeiro século, os pagãos que adoravam o sol, que tinham a religião mitraísmo, eles olhavam para os cristãos do primeiro século e diziam, vejam como eles se amam. Porque em Atos capítulo 2, capítulo 3, nos primeiros capítulos de Atos, relata que ninguém tinha necessidade de nada, porque cada um vendia suas propriedades, depositavam dinheiro aos pés dos apóstolos e todos tinham tudo em comum. Não havia necessitados. Queridos, os pagãos diziam, vejam como eles se amam, porque eles eram caridosos. Eles repartiam o que tinham. As pessoas que nos observam devem falar expressar as mesmas palavras. Vejam como eles se amam. Não confunda a salvação pelas obras com a prática das boas obras. Salvação é unicamente pela fé. Unicamente pela fé. Mas é uma fé operante. Não é uma fé morta, mas uma fé operante que produz boas obras. A recompensa é pelas obras. A salvação é pela fé. O julgamento é pelas obras. Mas a salvação é pela fé. Porém, você nunca consegue separar fé e obras, porque elas estão tão ligadas, que
que você não sabe onde termina uma e começa a outra. Elas estão juntas, fé e obras. Que Deus nos ajude a ser cristão operante. Sim, não salvos pelas obras, mas uma vida repleta de boas obras. Porque as boas obras na vida do cristão glorificam o nome do nosso Pai Celestial. Na parte de quinta-feira, a igreja em ação. Eu diria, você em ação. Porque muitos pensam em igreja no prédio da igreja, na instituição da igreja. Eu diria você em ação, porque você é a igreja. Os membros são a igreja. Portanto, você e eu em ação. Não fique esperando, repito, não fique esperando por um departamento da sua igreja. Não fique esperando por um projeto que o pastor vai fazer. Um projeto, porque projetos eles têm uma data para começar e uma data para terminar. Deus quer mais do que projetos. Deus quer um ministério. Porque ministério não tem data para terminar. Pode ter uma data para começar, mas um ministério não tem data para terminar. Porque ministério torna-se parte da sua vida. Ele está integrado na sua vida. Você se dedica a fazer aquilo regularmente, semanalmente, a vida toda. É um estilo de vida. Ministério. Mas você tem que planejar. Você tem que planejar o seu ministério. Você tem que planejar um fundo de reserva de caridade. Um fundo de reserva voltado para os pobres. Porque tudo envolve dinheiro e tempo. Os projetos começam e acabam, mas os ministérios não acabam nunca. Eu gostaria de ler para vocês a história de Harry Miller. Harry Miller, casado com Maud Miller. Em 1902, eles se formaram em medicina na universidade que atualmente recebe o nome de Loma Linda University. Depois que eles se formaram como médicos, os dois se sentiam irresistivelmente chamados para servir como médicos missionários na China. Isso em 1902. Os dois eram formandos elitizados e enfrentaram a tentação de buscar fama e fortuna nos Estados Unidos. Porém, eles estavam prontos para deixar tudo isso para trás, a fim de viver entre os pobres da China e trabalhar pelos pobres chineses. O Dr. Harry Miller devotou 50 anos da sua vida lá na China e se tornou muito amado pelo povo chinês. O Dr. Miller era médico e amigo do general Chiang Kai-shek, líder da República da China e amigo da sua esposa Mao. Mas, às vezes, ele também vivia entre os pobres em um abrigo de mendigos. Era, na verdade, uma choupana aberta para mosquitos e piolhos. Ele se importava com a aristocracia, mas também se ajoelhava diante das camas dos pobres e dos humildes. O Dr. Miller realizava cirurgias que exigiam alta competência e habilidade, mas, da mesma forma, passava horas incontáveis desenvolvendo uma fórmula viável para o leite de soja, pois se preocupava com os bebês que morriam de alergia e desnutrição. Dr. Miller é um exemplo daquilo que Jesus quer que você e eu façamos. Deveremos nos envolver e devotar nossa vida aos menos favorecidos. Não somente Miller, mas você vai encontrar um David Livingstone. Você vai encontrar missionários como Hudson Taylor, como Guilherme Carey, pessoas que devotaram a vida toda para salvar almas, para ajudar os carentes. Eles não falavam só de Jesus, eles praticavam misericórdia, caridade. E então todos queriam saber quem é o seu Deus, qual é a sua religião. E então eles contavam de Jesus. Existe uma outra experiência aqui na lição, falando de Christina Milhouse. Christina Milhouse, ela era missionária na África. Vocês sabem que Christina Milhouse serviu como missionária na África. Ela buscava todas as oportunidades que pudesse para encontrar e ministrar as necessidades das pessoas.
a história dela conta que existia uma viagem de ônibus de 9 horas. E esta viagem de 9 horas, ela podia escolher um ônibus superlotado, que as pessoas iam apinhadas dentro, se apertando umas às outras. Ou ela podia escolher um ônibus mais confortável, com boas poltronas, enfim, com música para ouvir durante o período da viagem. Mas ela escolhia o ônibus apinhado de gente, onde ela ia mais desconfortável, que ela ia mais apertada, e ela escolhia este ônibus e fazia a viagem de 9 horas, porque ela tinha ali mais oportunidades, mais chance de ajudar as pessoas, ministrar as necessidades dessas pessoas. Intencionalmente, Christina Milhauser se colocava no caminho das pessoas que ela queria ajudar, intencionalmente. Comprava a passagem naquele ônibus. Essa é uma decisão difícil. Se você tem uma viagem para fazer em um ônibus desconfortável, superlotado, e você tem um outro ônibus com ar-condicionado, com poltronas individuais, com música ambiente, fica fácil você e eu decidirmos. Nós queremos o que é mais confortável e é também mais seguro. Mas Cristina não estava preocupada com o conforto, com a segurança. Ela estava preocupada em encontrar oportunidades para servir as pessoas. Jesus era assim. Ele se colocava intencionalmente no caminho das pessoas. Ele sabia que em determinada cidade existia ali uma viúva que perdera o seu único filho, e ela estava saindo pela porta, pelo portão da cidade, carregando o caixão para enterrar o seu único filho. Jesus sabia, e ele escolheu ir até ali para se encontrar com aquela mulher, intencionalmente. Intencionalmente, Jesus se encontra com você também, nas suas necessidades. Jesus não foge de você. Jesus não tem os ouvidos fechados para as nossas orações, para os nossos gritos de desespero. Quando você grita em desespero, Jesus, tem misericórdia de mim, Ele está justo aí, ao seu lado, e Ele estende a sua mão, porque Ele ministra a tua necessidade, a minha necessidade. Que a paz de Jesus fique com você, meu irmão, hoje e sempre. Amém.